Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje assim, toda intelectual, que eu vim falar de dica de série. Eu já tô pra gravar esse vídeo há muito tempo, quem me acompanha sabe que eu sou viciada em série, filme, essas coisas, principalmente Netflix. Então hoje eu vou dar a dica de 10 séries que eu gosto muito do Netflix e mais ou menos do mesmo segmento, tá? Eu vou deixar outro tipo de série, assim, séries mais engraçadas, essas coisas mais adolescentes pro próximo vídeo. Essas séries de hoje vão ser séries mais de suspense ou alguma coisa do tipo, assim, sabe? Mais intelectual, assim. Então, se vocês quiserem saber as minhas top 10 séries desse estilo, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, gente, eu vou começar por uma série que tá dando muito o que falar, assim, e na verdade eu comecei a ver ela de tanto que eu ouvi as outras pessoas falando dela. E todo mundo que eu indiquei se apaixonou pela série, que é How to Get Away with Murder. E é uma série, gente, que você fica muito intrigada, você não consegue assistir um capítulo só. E eu amo série assim, que você começa a ver e você, tipo, esquece de comer, você esquece da sua vida, você só quer ficar vidrado na TV terminando de ver a série. E eu, tipo, terminei, acho que só tem uma temporada no Netflix, se eu não me engano. E, cara, sério, eu comecei a assistir ontem a segunda temporada sem ser no Netflix, porque eu tava tão aflita que eu precisava começar a ver. Mas, enfim, vale muito a pena vocês assistirem. A série, basicamente, são calouros de uma faculdade de Direito, onde os melhores alunos dessa aula, né, eles podem participar de casos reais, sabe? Junto com a professora, né? Então, assim, é muito legal, vão acontecendo vários acontecimentos, né? Vão acontecendo vários acontecimentos, é ótimo. Mas vão acontecendo várias coisas que vão te deixando intrigadas e você, nossa... É muito boa, sério, vale muito a pena vocês assistirem. A segunda série é The Good Wife. Ela também é ligada ao direito porque a personagem principal, ela é advogada, mas ela tinha largado e tal a carreira por conta do marido dela, só que ela sofre uma humilhação pública porque sai em todos os jornais, todas as televisões, etc, que o marido dela traiu ela. Então ela passa por uma separação e aí volta a trabalhar com o que ela é formada, que é o direito, pra poder continuar sustentando os seus filhos, né? E aí também é muito legal, porque vão mostrando alguns casos e tal, e fica entre os casos dela do trabalho e entre a vida pessoal dela, fica entre a vida profissional e a vida pessoal, né? Então é muito legal também. É mais ou menos... Não digo que seja do mesmo estilo de How to Get Away with Murder, porque é muito mais suspense, assim, né? A primeira, essa já é mais levinha, mas pra quem gosta dessas coisas de lei, essas coisas de tribunal, essa também é muito legal. A terceira série é Suits, eu não sei pronunciar direito, mas, enfim, qualquer pessoa já se apaixona pela série, pelos personagens principais, porque, gente... Meu Deus do céu, que homens maravilhosos são esses, né? A série, basicamente, são esses dois personagens principais, mas principalmente um menino que ele não é formado em advocacia, mas que ele é muito inteligente e ele acaba indo para uma entrevista sem querer de trabalho em uma empresa de advocacia. E o cara, tipo, fica apaixonado por ele, porque ele realmente é muito inteligente e ele começa a trabalhar sem ter diploma, sem ter nada, assim, ele não é formado, ele cursou alguns períodos da faculdade de Direito, mas largou, abandonou. E como esse advogado que contratou ele era, tipo, um advogado super, ultra, mega bom, eles dois juntos formaram, tipo, uma dupla imbatível e todo mundo, sabe, eles começaram a resolver casos que ninguém resolvia na face da terra. E começou, tipo, dar muita visibilidade pro menino, só que ele não era formado, então começam a acontecer alguns problemas e tal, então também é muito legal. A quarta série é White Collar, é sobre um vigarista, né, digamos assim, que era, tipo, um dos caras mais procurados, até que um agente federal consegue a prisão dele. E ele se torna, tipo, ajudante do FBI. Indispensável do FBI, porque ele é muito inteligente, né? Ele é muito inteligente, ele era um vigarista e tal, então, tipo, ele sabe muita coisa, então ele ajuda muito ao FBI. E ele fica nessa, entre ficar, né,
ajudante, depois ele escapa, volta pra vida dele em busca de outras coisas da vida pessoal dele, depois ele é capturado de novo, então fica nesse eterno dilema se ele seria, entre aspas, uma boa pessoa ou não. Então é mais ou menos isso. Também é muito, muito, muito legal. Eu fiquei viciadona há um tempão nessa série. É muito boa. E o personagem também, né? Meu Deus do céu, que gato. A quinta série é mais ou menos parecida com a White Collar, a The Blacklist, que é a minha quinta série favorita. Não tá em ordem não, tá? Eu só tô citando assim números pra eu não me perder. A quinta série da Blacklist, ela é de um criminoso. Ele era um dos criminosos mais procurados do FBI e ele decide se entregar. E ninguém entende o porquê ele resolveu se entregar. Mas ele oferece a ajuda dele pra capturar outros criminosos, assim, ele só pega, tipo, esses criminosos muito procurados e muito importantes, sabe? É por isso que o nome é The Blacklist, tipo, a lista negra. Ele tem a lista dele e ele só ajuda o FBI a capturar aquelas pessoas que estão na lista dele. Mas em troca ele exige que sempre quem esteja nos casos com ele só aceita falar com um agente do FBI. E a trama gira em torno disso, porque ninguém entende qual a relação deles dois, o que ela é dele, ele é dela. Enfim, fica essa confusão e durante esse período eles vão descobrindo, desvendando, prendendo criminosos, etc. A sexta série é Prison Break, que eu acho que foi uma das primeiras séries que eu assisti e que me apaixonei. Sério, gente, é uma série até antiga relativamente, ela é de 2005, mas, cara, vale muito a pena ver quem não viu até hoje, porque, sério, vocês vão morrer com essa série. É, tipo, maravilhosa. E ela é o seguinte, o personagem principal, o irmão dele, é preso injustamente. E ele fez de tudo pra tentar provar a inocência do irmão dele, mas não conseguiu. E como ele tinha sido um dos engenheiros da prisão, que era tipo uma prisão de... como é que se chama? Máxima proteção e tal. E aí ele bola toda uma estratégia pra ele ser preso e pra ele ajudar ao irmão dele fugir da prisão, mas aí no meio acontecem também milhões de coisas, tem muita coisa envolvida nisso, no porquê que o irmão dele foi preso, etc e tal. E é uma série bem longa, se eu não me engano tem 7 temporadas, alguma coisa assim. Mas, cara, vale muito a pena porque você fica muito preso. Eu assisti só a primeira temporada, assim, de cara, aí já fiquei apaixonada pela série. Mas na época eu nem tinha Netflix, pra vocês terem noção. Eu vi essa série porque minha tia tinha comprado o box mesmo da série, né? Pra vocês verem como Netflix foi criado pra solucionar nossos problemas. Aí depois, quando eu comecei a ver pelo Netflix e tal, eu comecei a ver série de novo. Aí eu assisti, acho que até a quinta temporada, alguma coisa assim. E depois eu fui assistindo o resto. Eu não me lembro muito bem, porque já faz tempo, mas eu acho que eu cheguei a acabar de assistir essa série. Mas é o tipo de série que vale muito a pena, sério, gente. Vale muito a pena mesmo ela sendo longa, porque é muito incrível e você fica, tipo, pedindo mais, sabe? Você fica querendo que a série não acabe nunca. A sétima série é Breaking Bad. É sobre um professor de química que já tem uma certa idade e tal. Então ele já não passa necessidade, mas ele já é bem sobrecarregado porque a esposa dele fica grávida, o filho dele é deficiente e só ele pra sustentar a casa. E piora tudo quando ele descobre que tá com câncer. Então ele resolve utilizar toda a inteligência dele, porque ele não é valorizado como professor e ele é muito inteligente. Então ele resolve utilizar essa inteligência dele pra fazer metanfetamina, uma droga sintética. Então ele começa a produzir, começa a vender, porque ele quer ganhar muito dinheiro pra poder deixar pra família, porque ele descobre que o câncer que ele tem é incurável. Então é muito legal. Também é bem um suspense, assim, sabe? E o concunhado dele ainda é da narcóticos, sabe? Então fica, tipo, ele buscando quem é o principal vendedor de metanfetamina, sendo que o principal vendedor de metanfetamina é o concunhado dele, sabe? Então fica, tipo, uma doideirinha, assim, muito legal. E você fica também muito intrigada pra saber o que vai acontecer e tudo mais. Então eu também recomendo muito Breaking Bad. Eu não consegui terminar de assistir porque não tinha todas as temporadas de Netflix. Agora eu acho que já tem. E tem a Better Call Saul, que dizem que é tipo uma continuaçãozinha. Então como eu ainda não... Porque eu sou muito assim, se eu parar de ver a série, eu começo a ver várias outras. Aí fica tudo meio confuso na minha cabeça. Aí
eu não consigo lembrar de onde que eu parei, sabe? Aí eu tenho que assistir tudo de novo, assim, mais ou menos. Óbvio, não vou assistir tudo desde a primeira temporada, mas, tipo, mais ou menos, assim, pra eu não me perder. Então eu quero dar uma... voltar na Breaking Bad pra conseguir assistir Better Call Saul, que também falam muito bem, mas eu não posso indicar porque eu ainda não assisti. Mas Breaking Bad é muito boa, recomendo super, e também todo mundo que eu indiquei amou. A 8ª série, Pretty Little Liars, e é sobre 5 amigas, melhores amigas, que tem muitos dramas adolescentes, normais, da idade e tudo mais, até que uma delas some. Misteriosamente ela simplesmente some, sem deixar nenhuma pista. E aí o drama vai girando em torno disso, porque essa das amigas que sumiu, ela fica mandando cartas, contando e revelando os segredos de cada uma, sabe? Então começa a acontecer muitas coisas na vida delas, e muita confusão, e ninguém sabe se ela tá viva, se ela tá morta, o que que aconteceu, quem que fica mandando essas cartas. Também é bem de suspense, assim, você fica bem curioso pra saber o que tá se passando na trama, sabe? Te deixa bem preso, bem ligado mesmo. Então eu também recomendo muito. Muita gente acha que é uma série, tipo, de mulher e tal, mas eu acho que não tem nada a ver, assim. Eu acho que também homens gostariam, assim, de assistir, sei lá. É que homens geralmente gostam de uma coisa mais bruta, assim, né? Mas é bem legal essa Pretty Little Liars. A 9ª série inclui 2 dentro de uma, porque falam sobre a mesma pessoa, que é o Pablo Escobar. A primeira é Narcos, que ficou muito, muito, muito famosa, que é até o Wagner Moura que faz e tal. Mas depois que eu assisti Narcos, eu fui procurar a série mesmo, que é Pablo Escobar, é o patrão del mal. E, tipo, eu preferi 1000 vezes que Narcos. Eu ainda não terminei de assistir, porque é uma série muito, muito longa. São, sei lá, 100 e poucos episódios, se eu não me engano. E Narcos são só, acho que 9. Então, assim, Narcos eu acabei em um dia, mas eu achei... Sabe quando você acha que tá faltando alguma coisa? Eu até falei pras pessoas que eu não gostei muito, mas não é que eu não gostei muito, é que eu esperava muito mais, sabe? E já essa Pablo Escobar não, vai contando muito, bem detalhadamente mesmo, assim, a história do Pablo Escobar. Então, assim, eu gostei bastante. Muda o nome de alguns personagens, então às vezes você fica meio perdido. Por exemplo, a mulher dele, ao invés de ser em um, ela é Paty e no outro ela é Tati, alguma coisa assim. Então, tipo, muda, sabe, alguns nomes, mas dá pra você entender super, e eu recomendo muito. Eu até recomendo mais a Pablo Escobar do que o Narcos. Mas, óbvio, tipo, vale a pena você ver só porque o Wagner Moura faz. A Pablo Escobar eu prefiro, e vale muito a pena você assistir pra você, se você tem curiosidade de saber sobre a vida do Pablo Escobar e tudo mais. A 10ª série, entrando nessa pegada do Pablo Escobar, é a Dueños del Paraíso. E, assim, ela é também sobre o tráfico de drogas e tal, lá da Colômbia, sei lá, agora eu não lembro direito onde que é, do México, Colômbia e tal, por aí. É uma série em espanhol, então pra quem se incomoda com isso não vai gostar. Às vezes minha mãe passava na sala e, tipo, perguntava o que eu tava assistindo, porque tava todo mundo falando lá enrolado. A série é em espanhol, porque os personagens... um ou outro são americanos, e de vez em nunca, assim, tipo, algum policial, alguma coisa assim, é americano e aí fala inglês, mas é raro, a maioria fala espanhol mesmo. Ela gira em torno disso, tipo, um casal, né, na verdade um cara era, tipo, poderosão do tráfico, e até que ele morre, a mulher mata ele, e aí ela assume os negócios dele. E também começam a acontecer muitas e muitas e muitas coisas. Eles têm um rival e ficam sempre em briga pra disputar território, pra ver quem que vai dominar o tráfico de determinada região. Eles vão pra Miami, né, e começam a, tipo, dominar Miami. E aí entra o rival e começa a querer, tipo, vender em Miami também. Enfim, fica nessa. É uma série também... não é muito longa, porque eu consegui acabar ela, sei lá, em mais ou menos uma semana, mas eu também fiquei muito vidradona. Assim, eu, tipo, almoçava, jantava, tomava café da manhã vendo a série, sabe? É legal também, é uma série, tipo, mais... apesar do tema não ser leve, ele é mais leve no sentido de que você consegue deixar rolar, sabe? Você não fica muito sobrecarregada pra entender as coisas, sabe? Você vai entendendo naturalmente as coisas, você não tem que pensar muito no que tá acontecendo, sabe? Então é
é isso, as minhas tops 10 séries desse lado mais policial, drama e suspense são essas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo e quiserem que eu faça de filmes, filmes de comédia, filmes de terror, deixem aqui sugestão de tema pra mim nos comentários, que eu vou adorar compartilhar com vocês os meus gostos, tá? Então é isso. Se vocês tiverem série nesse estilo pra me indicar também, deixem aqui nos comentários. Não deixa de clicar em gostei. Um beijo e tchau, tchau!